Olá a todos e a todas, eu sou Sérgio Godinho, o vosso amigo, e este é o nosso Camacel News, o Camacel Atualidade, o espaço do nosso canal angolano de mediação, conciliação e arbitragem, nos traz e vos convida a todos para trocarmos ideias relativamente a temas diversos sobre o universo da resolução extrajudicial de litígios, mediação, conciliação, arbitragem, dispute board, outras práticas colaborativas que intervêm e participam, e por isso são todas elas importantes na resolução de litígios. Fazemos o nosso lembrete de sempre, partilhem os nossos vídeos, procurem os nossos conteúdos, porque eles hão de ajudar certamente a todos quantos procuram e pretendem ter mais informação sobre o universo da resolução extrajudicial de litígios, dados importantes e informações imprescindíveis. Por um lado, por outro lado, para aqueles que ainda não precisam, mas poderão precisar para o futuro, certamente, porque a resolução de conflitos está intrínseca à relação humana, também podem aproveitar e antecipadamente conhecer um pouco mais sobre estas matérias que nós aqui tratamos e trazemos. Para hoje, duas notícias importantes e uma muito mais importante, ou não menos importante, queria eu dizer, que com ela pretendemos encerrar esse nosso Camaceu News. Uma primeira tem que ver com o universo da arbitragem e os progressos que Angola tem estado a fazer no âmbito da arbitragem. Lembrar que a nossa lei de arbitragem voluntária, a LAV, completou mais um ano da sua existência recentemente, e que fomos brindados por dois factos muito positivos que ocorreram mais ou menos de véspera ou dias depois do aniversário da nossa LAV. Me estou a referir aqui às nomeações de dois grandes arbitralistas angolanos, no caso, o professor doutor Lino Dianvuto, que foi nomeado pela CCI de Paris, a Câmara de Comércio e Indústria de Paris, no caso, o seu centro de arbitragem da Câmara, para integrar o painel ou a lista de árbitros desta Câmara. E, não menos importante, a professora, doutora Sofia Vale, foi também nomeada para representar, ou seja, ser delegada para Angola da CCI para o mandato de 3 anos, se a memória não me atraiçoa, 2 anos, se a memória não me atraiçoa, e, na mesma senda, o professor doutor Lino Dianvuto. Para essas duas figuras importantes, incontornáveis da nossa arbitragem, pelo muito que têm feito, pelo trabalho de massificação, de desbravamento e também a nível internacional, a representação que têm feito, quer a nível das conferências internacionais que se vão realizando, quer a nível das bancas diversas para colóquios e congressos, e ainda também a nível da academia, onde os dois são experts. Desejamos ao professor Lindo Envuto e também à professora Sofia Vale sucessos nessa nova missão e sabemos que estaremos muito bem representados por esses dois grandes senhores da arbitragem angolana. Igualmente, tivemos como marco nessa altura, relativamente à, à arbitragem, à publicação de algumas obras e também à defesa de dissertações de mestrado sobre diferentes temas a nível da arbitragem. Para nós, entendemos que a Marcel Niels é um progresso muito grande, na medida em que se começa a consolidar não só uma prática arbitral, mas também uma doutrina sobre a arbitragem, mormente a arbitragem angolana, que entendemos ser de muita valia, na medida em que os práticos da arbitragem precisam necessariamente do conhecimento técnico trazido por esses especialistas, os mestres e doutores em arbitragem e que de facto acaba sendo um, um facto importantíssimo, muito relevante para a consolidação daquela que nós chamamos comunidade arbitral angolana. Ela é composta não só pelos práticos da arbitragem, mas também aqueles que teorizam, aqueles que estudam, que procuram trazer diferentes matérias e diferentes nuances para que, de facto, se possa perceber melhor o universo da arbitragem, seja no plano jurisdicional, a aplicação
da lei, seja no plano legislativo, no que respeita à sua elaboração da lei. Eh, não menos importante, e aqui também reputamos como um facto de elevada notoriedade, é a publicação do mais recente estudo sobre a arbitragem em África. Esse recente estudo, que já vem de 3 anos, 4 anos, se a memória não me atraiçoa, pelo menos nós, o Camaceu News, acompanhamos há 3, 4 anos a publicação desses estudos, e o mais recente tem uma grande mais-valia para nós. E nós poderemos voltar, noutras edições do nosso Camacel, a dissecar melhor esses temas que nós aqui acabamos de apresentar, mas, neste em concreto, damos duas notas muito positivas. Uma primeira é a participação de um especialista angolano, no caso o professor Lino de Anvuto, como parte nesse estudo, trazendo, de facto, aqui informações valiosas sobre a arbitragem em Angola. A participação do professor Lino de Anvuto não só nos agrada e nos envaidece, de certo modo, por termos aí a representação de um especialista angolano, mas também engrandece o próprio estudo, na medida em que, diferente dos estudos anteriores, há informação relativamente à arbitragem angolana, o ambiente arbitral angolano e aquilo que se faz em sede de arbitragem em Angola, acaba sendo muito mais credível, muito mais certa, muito mais precisa, na medida em que conta com a participação de um dos maiores arbitralistas angolanos do momento. Pelo que entendemos, de facto, que é uma grande mais-valia e esses estudos que devem continuar, devem, de facto, têm nesta sua última edição, pelo menos até agora, são estudos anuais, de facto, nos trazem aqui uma informação muito mais acabada, muito mais precisa sobre aquele que é o ambiente arbitral e aquilo que se realiza em Angola em sede de arbitragem, nas diferentes nuances trazidas pelo professor Lindo de Anvuto. Prometemos aqui trazer num outro momento, com algum cuidado, abordagens sobre esse estudo, que está até termos aqui a presença do professor Lindo de Anvuto para, nas próximas edições do nosso Camacel, podermos fazê-la de forma mais interativa, com convidados, como já temos estado a prometer há algum tempo. É verdade, mas não só da arbitragem vive o Camacel, aliás, o nome diz tudo, e hoje, em particular, nós temos uma data muito, muito importante. É com alguma pena que também observamos que é uma data pouco conhecida, por um lado. Por outro lado, acaba sendo pouco reconhecida, e devia sê-lo por aqueles que são os seus atores, mas que para nós nunca passaria despercebida uma data tão importante como esta. No dia 12 de agosto de 2012, no dia 12 de agosto de 2016, eu tenho sempre uma confusão com esta lei, porque é a lei 12/16 de 12 de agosto. Então dizia eu que no dia 12 de agosto de 2016 era então publicada a lei 12/16 de 12 de agosto. Sabemos todos, a lei 12/16 de 12 de agosto é a nossa lei de mediação de conflitos e conciliação. A lei de mediação de conflitos e conciliação faz hoje, precisamente, 8 anos. São 8 anos de um caminho de trabalho, de investigação e de realização da mediação, que, como todos nós sabemos, embora tenha o seu marco legal mais consolidado em 2016 com a publicação desta lei, a Lei 12/16, não a mediação em Angola é anterior, na sua realização, anterior a 2016. Mas, de facto, é inquestionável. O grande marco legal, de facto, é a Lei 12/16. Por várias razões, ela assim se coloca. Podia-se também aqui levantar, eventualmente, uma discussão de saber se de facto não foi com a Lei 7/15 que a mediação ganhou muito maior dimensão, o uso e a aplicação aqui em Angola. Na verdade, essa não pode ser uma verdade categórica, na medida em que ela fomentou, sim,
a mediação nos conflitos de trabalho, mas a mediação enquanto instrumento de resolução de conflitos no âmbito da autonomia da vontade sempre foi possível de utilizar. É verdade, não com o os pergaminhos que hoje nos apresentam, nos apresenta a Lei 12/16, mas que, de facto, no âmbito da autonomia privada, as partes podiam recorrer a um terceiro para facilitar a resolução de um conflito ou não, ou fazê-lo por via da negociação. Então, o que é certo é que, de facto, já a mediação enquanto instrumento de resolução de conflitos, ela, em Angola também, historicamente, se coloca anterior à Lei 12/16 e também anterior à Lei 7/15. Isso podemos olhar nos diferentes diplomas que existem, seja em matéria laboral, seja noutras matérias. Mas, de facto, queremos aqui realçar que a Lei 12/16 é, de facto, um grande marco legal da mediação angolana. Eu usaria, na falta de melhor data, considerar também o Dia do Mediador angolano, e o Dia da Mediação angolana, se quisermos, de forma mais genérica, à data de 12 de agosto. Isto em homenagem à publicação da Lei 12/16. A Lei 12/16 é, de facto, esse grande marco legal, pelas razões que o próprio diploma legal assim nos coloca. Ele trata de forma muito abrangente a mediação e de forma programática, como também podemos nela surpreender. Não é? Ela trata do Estatuto do Mediador, trata dos centros de resolução extrajudicial de litígios em matéria de mediação, eh, trata também dos centros de formação ou da certificação de instituições de formação para mediação, e também nos fala aqui de outras matérias muito importantes, como é o caso dos princípios da mediação, que são diversos, nos fala aqui da executoriedade dos acordos de mediação, apresenta-nos o procedimento de mediação, aborda-nos dois temas muito importantes e muito caros, que são a mediação penal e a mediação em processos de família, chamando aqui a atenção e colocando de facto uma obrigação para os juízes nas salas de família de darem a conhecer às partes da existência dessas outras formas de resolução de conflitos, mormente a mediação e a conciliação em matéria de processos de família. Mas muito mais importante, e eu queria aproveitar esse marco legal para enfatizar esta que é uma preocupação levantada pelo legislador, colocada à mercê daqueles que tenham os instrumentos para a concretização desse programa, na medida em que o legislador ordinário não podia ele realizar por si só este desafio, na medida em que reclama uma série de estudos concretos e a realização de uma série de condições. Então, remete, de facto, para outra entidade. Eu não estou a falar mais nem menos, mas senão da mediação judicial, que é um outro campo, que é um outro capítulo trazido também pela nossa Lei de Mediação de Conflitos e Conciliação. É verdade que nós discutimos, levantamos questões diversas sobre a resolução de conflitos em Angola e abordamos com certeza, de forma categórica, temos morosidade processual, precisamos acelerar o processo de resolução de conflitos, precisamos desburocratizar e olhar de uma forma muito mais clara para os desafios que se colocam na concretização da justiça, mormente pelos tribunais, e diminuir, aqui de modo preventivo, os conflitos ou os litígios que são colocados nos tribunais, não é? Então, e tudo isto, ou para tudo isto, existe de facto uma grande ferramenta que o legislador já em 2016 olhou para ela e procurou orientar de modo programático as instituições que concorrem para este efeito, para a criação de condições no âmbito da reforma da justiça e do direito também, de criação dizia eu, de condições para a realização das mediações judiciais, para o funcionamento da mediação judicial, que deve ser concretizada, aí sim, pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial, e que está também concorrendo aqui
o Conselho Superior da Magistratura, do Ministério Público, para outras formas de mediação. Estou-me aqui a lembrar da intervenção necessária do Ministério Público na mediação penal. Estou-me aqui a lembrar também da necessidade que se pode eventualmente levantar, eventualmente não, mas que com certeza se levanta na mediação de processos de família, quando se tratam de conflitos em que estejam envolvidos menores, em que, de facto, há de direito a constituir, pelo menos, há aqui, entendemos nós, a haver aqui a necessidade do Ministério Público ter uma palavra a dizer no âmbito do acompanhamento e da defesa dos interesses dos menores. Porém, todos sabemos que a nossa lei de mediação, conflitos e conciliação permite, sim, que nos processos de família, à semelhança de outros processos, em que o acordo seja feito, que ele tenha força vinculativa igual à de uma sentença judicial e, por essa razão, não carecendo de homologação. Mas a verdade é que se podem efetivamente colocar uma série de situações em que venham a reclamar a intervenção do Ministério Público como garante dos direitos dos menores. Mas isso é pano para outra manga. Nós podemos desenvolver sobre aquilo que é a perspectiva e a posição legislativa e aquela que é a posição doutrinal minha e da doutora Maria Godinho, que deixamos bastante clara nas nossas anotações e comentários à Lei de Mediação e Conflitos e Conciliação, que, mais uma vez, e aproveito, incentivar as pessoas à leitura e à avaliação das informações nela constantes. Mas, voltando ao ponto, queremos, nesta data particular, chamar a atenção para essa ferramenta imprescindível, essa ferramenta importantíssima que é a mediação. Entendemos nós que se deve, sim, lançar mão a ela para reestruturar o sistema judicial angolano. Porque se nós queremos efetivamente realizar o direito e realizar o direito com tutela jurisdicional, aqui no ponto de vista judicial efetiva, é imperioso que a nível do sistema judicial, se possa equacionar formas de comunicar com os centros privados, não havendo condições internas ainda para a realização das mediações dentro do ambiente judicial, mas havendo e podendo-se promover, de facto, outras formas para garantir essa realização, que sejam feitos também no ambiente judicial por via de mediadores contratados ou treinados para o efeito. Existe uma série de exemplos muito bons que nós podemos beber de Brasil, de Portugal, de Moçambique, e que de facto têm essa realidade muito mais consolidada do que nós, com os sejusques, no caso do Brasil, e em Moçambique, com os centros de mediação judicial, para citar aqui pelo menos esses dois exemplos que nos são muito próximos. Ou seja, é uma realidade, do ponto de vista legal, nós temos condições para avançar com esta solução, do ponto de vista da vontade, do ponto de vista das condições objetivas e do ponto de vista das condições humanas, não sei. Aí acabará a quem de direito, e entendo eu que seja o Conselho Superior da Magistratura Judicial, aquele que também, em princípio, deve ser um dos órgãos que mais se deve preocupar com a realização da justiça atempada, ou seja, com a concretização da tutela jurisdicional efetiva, desígnio de natureza e dignidade constitucional, para, então, lançar mão a esta ferramenta que anda adormecida há vários anos, seja desde 2016, que temos legislação suficiente para o efeito e que impulsiona, de facto, a criação de outros instrumentos regulatórios sobre a égide do Conselho Superior da Magistratura Judicial ou de outros órgãos que se entenderem constitucional e legalmente competentes para o efeito. A verdade é que, é isso que nós queremos deixar mais do que claro aqui, nesse dia 16 de agosto, que não podemos adiar a concretização da tutela jurisdicional efetiva, não podemos adiar a utilização de uma ferramenta imprescindível, como é o caso da mediação e da conciliação judiciais. Entendemos nós serem ferramentas basilares para que efetivamente se possa quer diminuir o êxodo de processos nas mesas dos juízes, quer diminuir também, do ponto de vista financeiro, o custo das demandas, o custo para o Estado destas mesmas demandas, até porque, em boa verdade, em grande parte desses conflitos há a isenção de pagamento de encargos e é o Estado quem, de facto, onera-se
com estas despesas e porque não se pode exonerar do dever de realizar a justiça. Então, nós queremos deixar aqui vivamente o nosso desafio, a nossa provocação ao Conselho Superior da Magistratura Judicial, ao Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público, ao Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, à Ordem dos Advogados de Angola e todas as instituições que concorrem para a realização da justiça, para que efetivamente se olhe com olhos atentos para essa ferramenta e se promova efetivamente o acesso à justiça e a tutela jurisdicional efetiva. Ficamos por aqui e esperamos, de facto, que este e outros conteúdos que nós trazemos sejam do vosso agrado e possam ter utilidade prática na vossa vida enquanto cultores do direito. Muito obrigado e até ao próximo Camacel Atualidade.